Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é neuromarketing e as redes sociais. Para tratar desse tema, o nosso convidado é Sérgio Inácio, que é graduado em Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu, pós-graduado em Administração de Empresas e Administração Mercadológica, mestre em História da Ciência, doutor e pós-doutor em História da Ciência, todos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor Sérgio Inácio, é um prazer, mais uma vez, contar com a sua presença em nosso canal O Marqueteiro para falar de um assunto extremamente importante nos dias atuais, que é o neuromarketing. E relacionando o neuromarketing com outro fato importante, que são as redes sociais, as mídias sociais. Então, muito obrigado, Sérgio, pela sua presença. Ô, professor Zanoni, imagina, eu que agradeço pela oportunidade, né? Já é a segunda vez que a gente conversa falando sobre neuromarketing. Para mim é um prazer. Queria também agradecer muito, né? Além de ser um prazer, agradecer muito a oportunidade e parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que nosso trabalho na divulgação do conhecimento, principalmente na divulgação do marketing, né? Nós temos um papel fundamental em esclarecer, né, o que é marketing, mostrar a importância do marketing na sociedade, na economia, nesse novo contexto, e a sua iniciativa ela é extremamente valiosa porque ela tem uma contribuição muito grande para esse nosso papel de divulgar mais essa área de conhecimento. Então, mais uma vez, eu que agradeço essa oportunidade. E o canal ele foi aberto, ele foi preparado justamente para desmistificar aquela ideia, né, de coisas de marqueteiro. E de uma forma provocativa, acabei colocando o nome do canal, o marqueteiro, né, porque sempre foi visto de uma forma pejorativa, né, quando qualquer atividade que enganava o consumidor, que tentava levar vantagem em tudo, normalmente as pessoas falavam que era papo de marqueteiro. E eu estou tentando desmistificar essa ideia, porque marketing é uma atividade extremamente séria, né, responsável, ética, importantíssima para as organizações que querem, né, ter um diferencial competitivo, querem sobreviver nesse mercado tão louco, tão diferente. E uma das técnicas que atualmente vem se utilizando bastante as organizações é o neuromarketing. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar a sua entrevista, né, a nossa entrevista no podcast que nós fizemos no ano passado, eu queria que rapidamente você desse uma noção para os nossos ouvintes sobre o que é neuromarketing. Claro. Então, primeiro, né, voltando, né, aquela introdução muito bem colocada, né, que o professor falou em relação à importância do marketing. Né? O marketing é uma atividade extremamente importante atualmente. Não só atualmente, ela sempre foi importante. É que as pessoas elas não conseguem ter o vislumbre, né, de como, não conseguem visualizar adequadamente como que o marketing é importante, como ele está em nosso dia a dia, como ele é fundamental para a abertura de novos negócios, para sustentar negócios, e aquela história, né? O professor colocou de uma maneira muito, muito precisa, não é? O ato de você desmistificar mesmo essa área de marketing, porque ela é vista de uma maneira muitas vezes negativa. Né? Então, mais uma vez, né, valorizando esse seu papel na nossa área, né? Nós somos profissionais de marketing, amamos essa área e cada vez mais tentamos contribuir para ela. Pensando, né, no neuromarketing, como que a gente pode colocar de uma maneira muito simples o que é o neuromarketing? O marketing, desde do seu surgimento, né, em 1902 e 1905, são os primeiros cursos em marketing que surgem em universidades norte-americanas,
ele sempre teve uma habilidade muito grande de ser uma área multidisciplinar. Aquela área que ela tinha habilidade de quê? Para resolver um problema de mercado, ele ia pegando outras áreas de conhecimento para poder ter um entendimento muito melhor do consumidor. Esse entendimento melhor do consumidor ele se torna mais evidente de 1950 para cá, né, onde nós temos as áreas de psicologia contribuindo demais em relação contribuindo demais no marketing. Então, o marketing sempre teve essa habilidade muito grande de comportamento do consumidor. Afinal, é isso que nós fazemos, né? É compreender os consumidores e resolver o problema deles. Acontece o quê? Outras parte, o que ele fez? Ele, não vou dizer se aproveitou, ele falou, deixe eu conhecer essa nova área, porque talvez ela possa me ajudar a entender melhor o comportamento do consumidor. E aí, a partir dos 2001, 2002, surge o quê? Uma nova área de conhecimento, que é o neuromarketing. O que é o neuromarketing? O neuromarketing, muita gente pensa neuromarketing, imagina as neurociências aplicadas ao marketing. Só que é muito mais do que isso. O neuromarketing é o quê? São todas as possibilidades, ou o uso de várias áreas de conhecimento para entender as respostas não verbais dos consumidores. Isso é o neuromarketing. Então, ele usa o quê? Ele usa as neurociências? Usa as neurociências. A neurociência ela estuda o funcionamento do cérebro. Então, ele usa as neurociências para entender o comportamento do consumidor. Só que não é apenas as neurociências. Ele usa o quê? As neurociências, a economia comportamental, psicologia social, antropologia, biologia. Tudo isso para quê? Para entender como que os consumidores processam as informações e tomam determinadas decisões. De uma maneira mais simples, é o uso de tecnologias aplicado ao estudo do cérebro humano para fazer o quê? Para entender as respostas não verbais do consumidor. Isto é o neuromarketing. Então ele faz isso, ele pega todas essas áreas de conhecimento e aplicam para quê? Para entender melhor. Eu sempre digo, o pessoal fala, não, ele usa as neurociências para vender mais. Eu não digo isso. Ele usa as neurociências e outras áreas que estudam o comportamento do consumidor. A palavra neuro vem da parte psicológica do consumidor, o funcionamento do cérebro. Ele usa isso não é para vender mais, mas simplesmente para tornar a mensagem que nós transmitimos mais fluente e deixar mais claro, ou melhor evidenciado, que nós temos a melhor solução para resolver o problema dos consumidores. De uma maneira muito mais simples, ainda, resumindo tudo isso, é o uso de outras áreas de conhecimento para entender as respostas não verbais dos consumidores. Professor Sérgio, no último ano, quando nós tivemos todo aquele processo eleitoral e as redes sociais foram muito utilizadas, estão sendo muito utilizadas nas eleições, nós vimos muito a prática do neuromarketing não vista de uma maneira tão positiva, porque as pessoas acabavam usando essas técnicas de neuromarketing para aplicar em ações de fake news para enganar o consumidor, para destruir a imagem de um profissional, de um político, de um empresário. Então, a gente vê que o neuromarketing ele pode ser utilizado de um ponto de vista negativo, né? Mas não é o papel do neuromarketing. A neurociência e o neuromarketing têm como objetivo central melhorar a qualidade de vida das pessoas, podendo oferecer produtos mais adequados, né, às suas necessidades. E as redes sociais acabam sendo utilizadas para tudo isso, para o bem e para o mal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa aplicabilidade do neuromarketing do ponto de vista positivo dentro das redes sociais e se você tem exemplos de aplicação. Claro.
esse é um ponto muito importante e extremamente relevante, professor, que você levantou, não é? Porque eu imagino o seguinte: o conhecimento ele pode ter duas, infelizmente, né, duas utilidades. O conhecimento ele pode ser aplicado para as coisas boas, ou pode ser aplicado para as coisas ruins. Depende na mão de quem vai cair. Nós só temos uma única chance, ou melhor, nós só temos uma possibilidade de poder vencer ou nos protegermos disso. É com conhecimento também. Só tem uma forma de saber isso. Só tem uma forma da gente, por exemplo, nós não fomos enganados por causa das redes sociais, porque nós temos o quê? Nós, uma grande parte da população não foi enganada porque nós tínhamos conhecimento. Então, a única saída para resolver este problema, ele é o quê? Conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, a gente conseguimos nos proteger. Mas essa ideia, ou essa ideia, nossa percepção, né, que existe muito no mercado, onde as redes sociais, as mídias sociais, elas são responsáveis por todo esse problema, ele também tem uma característica muito interessante por causa do marketing, né? O marketing é engraçado. Na pandemia, eu li muito artigos, né, ou muitas posições que as pessoas colocavam, colocando a culpa de todos os males do mundo no marketing. Tudo é problema do marketing. Porque o marketing ele faz a gente consumir demais, o marketing ele faz a gente comprar demais. Não, o marketing não faz nada disso. O marketing simplesmente ele faz o quê? Ele evidencia, ele mostra para as pessoas que nós temos a melhor solução para o problema deles. Apenas isso que o marketing faz. Todos os problemas do mundo, o problema do consumismo, o problema que as pessoas talvez não consigam se controlar, ele não é culpa do marketing, não é. E quando nós pensamos em termos dessas formas que nós temos de, como que eu poderia dizer, de entrar na mente do consumidor, esse ponto também é a mesma situação. Nós estamos apenas evidenciando aquilo que o consumidor ele já é, aquilo que o consumidor ele já pensa. Não é algo negativo, é apenas está sendo explicitado. E, de novo, do mesmo jeito que ele pode ser usado para coisas negativas, também pode ser usado para pontos positivos. O nosso papel, inclusive é isso que nós estamos fazendo aqui, é mostrando que não, que nós temos que usar com o quê? Usar todo esse conhecimento com princípios éticos, pensando o quê? Na melhoria da sociedade. Este é o nosso objetivo. Eu sempre digo, né, eu tenho um dos conceitos, eu pedi perdão aos grandes mestres do marketing e fiz uma pequena adaptação no conceito de marketing. Né, porque a gente sabe que marketing é o quê? De maneira muito simples, satisfação das necessidades e desejos dos consumidores. Eu acrescentei apenas um adendo, e ajudá-los ou torná-los pessoas melhores, consumidores melhores. E quando nós conseguimos compreender processos decisórios, como que eles decidem uma compra, como que a nossa mensagem pode ser mais relevante, nós temos que utilizar esse conhecimento que o neuromarketing nos ajuda para o quê? Para transmitir oferta diferenciada, mas produtos que eles possam, além de satisfazer individualmente esse consumidor, ajudá-los a torná-los pessoas melhores. É esta contribuição que nós temos. E quanto mais nós compreendemos o neuromarketing, melhor serão, ou melhor será, as nossas ações de marketing. Aí, professor Zanoni, desculpa, só um pequeno adendo nessa. Como que a gente consegue fazer isso? Simples, nos tornando profissionais melhores de marketing. Ora, como assim? Vamos fazer uma relação agora com todo esse contexto que nós temos, que é o digital. O digital, todo esse contexto digital, ele teve uma melhoria, uma coisa de uma forma fenomenal. Né? Ele permitiu que nós pudéssemos conhecer melhor os consumidores, nós conseguimos entender melhor os processos de compra, que nós pudéssemos mapear a jornada do cliente. Só que isso, pensando em termos profissionais, né, que os nossos alunos estarão assistindo esse podcast, pensando em termos assim profissionais na carreira deles, isso todo mundo já fez, isso todo mundo já tem. Nós precisamos fazer o quê? Subir um degrau.
ir um degrau a mais. Qual que é esse degrau a mais? É saber o quê? Já que o digital ele nos ajuda a compreender todo o processo de compra, precisamos entender o que vem antes do processo de compra. Para entender o que vem antes do processo de compra, temos que entender os consumidores. E para entender os consumidores, uma das ferramentas que são muito interessantes para isso é o neuromarketing. O neuromarketing permite isso. Que a gente possa entender o quê? Como que esse consumidor ele identifica um problema, como que é o processo dele perceber uma oferta, como que ele identifica a mensagem de uma organização, e assim nós conseguimos fazer o quê? Sermos profissionais melhores em marketing. E sendo profissionais melhor de marketing, nós podemos contribuir para uma sociedade melhor. Eu acredito muito nisso, sabe? Nesse nosso papel de ajudar ou de contribuir com uma sociedade melhor por meio do quê? De conhecimento. E, professor, a internet, quando se fala em redes sociais, em mídias sociais digitais, ela permite uma série de observações, uma série de análises, porque nós podemos olhar a internet ou as mídias digitais ou as redes sociais como um produto. Eu posso enxergar todos esses elementos como um ponto de venda e posso também ver essas atividades como meios de comunicação. Como meio de comunicação, você tem um leque enorme, porque você pode usar como uma atividade de propaganda, de publicidade, de relações públicas, você pode usar como uma atividade promocional, de merchandising, uma comunicação direta, de massa, enfim, a possibilidade de comunicação ela é muito ampla, né? Tem várias possibilidades de usar esses mecanismos, essas ferramentas. Em todas elas, eu entendo que o neuromarketing tem uma participação extremamente importante, observando, né, o que o professor colocou, de usar isso de uma maneira positiva, né? Não só contribuindo para as empresas venderem mais, para tornar as marcas mais conhecidas, ter uma reputação melhor. Sem dúvida alguma, as empresas comerciais elas buscam isso, mas também para fazer com que um consumidor receba um benefício adicional pelo conhecimento adquirido, né? Então, você recebe um plus, né? E isso faz com que você tenha uma experiência diferenciada com aquele produto, com aquela marca. Então, assim, a possibilidade, né, professor, ela é muito ampla em termos de utilidade. Por isso que é até difícil você falar, olha, isso é uma atividade interessante do neuromarketing, porque você poderia correr o risco de falar, será que é só isso? Ou será que o Inácio está limitando a sua utilização somente a esse ponto? Porque a possibilidade ela é muito ampla, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando nós pensamos, né, nesse ambiente que nós estamos hoje, né, esse ambiente bastante, um contexto bastante complexo, seja não apenas do Brasil, mas em termos mundial, nós pensamos nesse contexto, nós pensamos no seguinte: previsão é o quê? Nós teremos uma recessão muito grande, né, talvez agora em 2023 inteiro, 2024 talvez consiga melhorar um pouquinho, e os consumidores vão procurar o quê? Acabou essa farra de que você pode fazer qualquer uma ação, pode fazer qualquer coisinha que você coloque ali no contexto digital, ele vai vender. Acabou, essa farra acabou. Né? Não vai, os consumidores eles vão buscar o quê? Uma experiência diferenciada, como o professor falou, com um brilhantismo perfeito, uma experiência diferenciada e produtos que eles consigam resolver o problema deles. Então, o que vai requerer de um profissional de marketing hoje? Ele vai requerer o quê? Um conhecimento muito mais amplo do que do indivíduo. O digital, ele permite isso? Permite. Só que o digital, ele é muito interessante, né? Porque o digital, ele coloca para nós como que eu poderia dizer, aquela parte mais exposta do consumidor. Ele só quer. Por quê? Eu tenho uma persona no digital e uma persona fora do digital. Né? Então, o digital ele é perfeito para mostrar a persona que eu quero mostrar. Agora, aquela persona que eu não quero mostrar, que aí é a raiz de todas as minhas necessidades e todos os meus desejos, ele está o quê? Ele está num nível um pouco mais aprofundado. E o neuromarketing ajuda a isso,
a entender esse nível um pouco mais aprofundado do meu consumidor. Ele vai nos ajudar a entender o quê? O que levou ele a entrar na minha plataforma, o que levou ele a escutar o meu podcast, o que levou ele a navegar dentro das minhas mídias sociais. Ele vai ajudar. Esta é a contribuição. Eu sempre digo o seguinte: quando nós pensamos no contexto digital, nós temos duas chaves que são fundamentais. É o meio e o conteúdo. Essas duas formas, né? O professor falou vários exemplos de meio, que eu concordo plenamente: relações públicas, merchandising, tudo isso que a gente pode usar para o digital. O grande X será o que? O conteúdo. O conteúdo que eu vou colocar dentro desses mecanismos digital. E para que eu consiga fazer um conteúdo que seja adequado, para ter uma experiência relevante, para ter uma mensagem que seja mais fluida em termos de percepção do consumidor, não tem saída. Eu tenho que conhecer o consumidor. Tenho que saber adequadamente quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, quais são as suas dores, para que eu consiga o quê? Colocar o conteúdo adequado para ele. Então, o que acontece? O meio, todo profissional domina hoje. O meio, a tecnologia, permite que eu consiga compreender muito fácil quais são esses meios. A grande dificuldade ou passo que nós temos que dar, principalmente para os estudantes de marketing que estão assistindo esse podcast, é o quê? Ele tem que trabalhar o conteúdo. É este que vai ser, como que eu poderia dizer, a bala de prata nessa economia que nós estamos nos deparando. E para que a gente possa entender esta bala de prata, esse conteúdo, nós temos que saber o quê? Como que esse consumidor compra, onde ele compra, o que ele compra, todo aquele processo tradicional que a gente conhece. E também o que está por trás. Eu sei que aquela analogia do iceberg ela é muito utilizada, mas ela é muito verdadeira. Né? O iceberg é isso, a gente só vê a ponta lá de um gelo que está acima do nível do mar e a parte submersa a gente não enxerga. O consumidor é isso. Aquela parte que está evidente, que todo mundo vê, é o que o digital nos fala, é o que o digital nos mostra. Agora nós temos que dar um passo além. É isso que o profissional de marketing precisa fazer, na minha percepção. É conhecer a parte de baixo desse iceberg. E o neuromarketing ajuda muito nisso. Por quê? Porque ele vai conseguir entender processos decisórios, ele vai conseguir entender aqueles processos de compra que nós temos, que a gente traz desde a época lá das savanas, que ainda está muito evidenciado em nossos comportamentos. E o neuromarketing estuda isso que é o mais interessante. Então, o profissional de marketing hoje, na minha humilde opinião, ele tem que dominar, ele tem que saber essas duas vertentes, meio e o conteúdo, e no conteúdo ele precisa saber entender muito bem quais são, aprofundar cada vez mais, ser o que a gente fala, né, que a gente sempre comenta, né, professor, que é ser o famoso generalista especialista. Ele tem que ser especialista em marketing, só que tem que ser um generalista em várias áreas de conhecimento, para saber o quê? Para conhecer melhor o consumidor. E o marketing, em sua essência, ele é isso. Né, professor Zenório? O marketing, ele é isso. Ele é uma disciplina generalista e especialista. É especialista em satisfazer necessidades e desejos dos consumidores e especialista em todas essas áreas, e generalista, perdão, em todas essas áreas que nós vamos agregar. E o neuromarketing é um exemplo disso. Porque para que eu consiga compreender um consumidor, eu sei, e nós sabemos pela nossa experiência, que não dá para ter apenas uma área de conhecimento. Então, precisamos ter o quê? Precisamos compreender, nesse processo do iceberg, né, compreender o quê? Aspectos biológicos, como que a biologia influencia em como que eu percebo uma dor, como que eu percebo uma necessidade. Sociologia, né? Nós falamos das redes sociais, como que foi importante esses aspectos sociais, né, nessa época de pandemia, onde nós ficamos apenas, como que a gente poderia dizer, escravos das redes sociais, e isso foi moldando o nosso pensamento em relação a todas essas crises políticas que nós temos. Precisamos entender psicologia, aspectos motivacionais, precisamos entender economia comportamental, né? Conhecer o neuromarketing ajuda isso, é saber que esse consumidor ele não é tão lógico como ele imagina que é, ou como ele gostaria de ser. Então, o neuromarketing permite isso. Ele nos dá, né, muitas possibilidades de poder trabalhar. E mais ainda, né, complementando, eu já estou me estendendo um pouquinho, complementando, né, aquilo que o professor falou, e onde que ele pode ser aplicado o neuromarketing? Em todo o planejamento de marketing. Eu posso, numa análise do contexto,
eu utilizo o neuromarketing, porque mudanças comportamentais, mudanças sociais, mudanças demográficas. Na segmentação de mercado, quando eu estou no meu processo de segmentação de mercado, para identificar ali a minha persona, identificar o meu público-alvo, né? Hoje nós sabemos que na segmentação de mercado, aquela tradicional, geográfico, demográfico, psicográfico, ela é fundamental como complemento, mas o que dita é a comportamental. E como que eu conheço o comportamento da pessoa? O neuromarketing. Ele nos ajuda em nosso posicionamento, né? Porque o posicionamento, para mim, é uma das ferramentas mais importantes e mais negligenciadas no estudo de marketing. O posicionamento direciona tudo na minha organização. Mas qual o posicionamento que eu vou colocar? O neuromarketing ajuda, porque eu sei o que o consumidor deseja, eu sei a dor que ele tem, e é dessa forma que eu me posiciono. No marketing mix, eu posso utilizar ali, eu vou apenas uma questão pedagógica, para só dos 4Ps. Eu defendo que são só os 4 mesmo, não são mais que 4, mas enfim, ele vai me ajudar a desenvolver produtos melhores. Ele vai me ajudar a pensar em estratégias de preço que são mais adequadas. A estratégia de praça, seja uma praça ou ponto de venda, digital ou físico, o neuromarketing ajuda. E da promoção, então, aí nem se fala, né? Aí que ele acaba entrando com uma característica muito grande, que é ajudar a tornar a nossa mensagem mais fluida ou fluente, né? E eliminar determinadas barreiras que esse consumidor ele possa construir para se defender de tantas informações que ele tem no contexto. Então, o neuromarketing é legal por causa disso. Ele se encaixa em todo o processo mercadológico. E foi muito interessante a sua colocação, porque, na verdade, nenhuma empresa quer neuromarketing. A empresa quer o resultado que o neuromarketing pode trazer para ela. E tem que ficar bem claro que o neuromarketing, sozinho, ele não vai resolver o problema da empresa. O neuromarketing é uma ferramenta que apoia o processo de tomada de decisão e, primeiro, ele tem que estar ligado às demais ferramentas que fazem parte de um diagnóstico empresarial. Porque muita empresa quer ir para o caminho mais fácil. Olha, eu vou lá atrás de uma ferramenta que é neuromarketing, eu vou atrás de um CRM e acho que isso vai resolver o meu problema. E quero deixar de fazer um competente diagnóstico empresarial, que envolve não apenas os aspectos externos, né, análise externa, entre elas o comportamento do consumidor, mas nós temos outras análises do ambiente competitivo, né, que há necessidade de se fazer, porque uma coisa é a relação daquele consumidor com a minha empresa, mas e com o concorrente? Né? Como que é essa relação? Como é que se estabelece essa relação? Então, além de se fazer uma análise externa, né, incluindo o consumidor nessa análise, entre outros elementos, é importante fazer uma análise financeira, é importante fazer uma análise em relação à gestão organizacional, o estilo de gestão, o propósito da organização. É importante fazer uma análise de liderança, de competência, de habilidade, né? Quer dizer, é um conjunto de coisas, né, que fazem parte do diagnóstico empresarial, onde o neuromarketing está ali inserido, contribuindo, trazendo informações, trazendo conhecimento, para que se possa auxiliar um processo de tomada de decisão, né? Então, acho que a sua colocação é perfeita quando você inclui o neuromarketing dentro de uma atividade de planejamento. E aí o planejamento, aí ele acaba englobando tudo isso que eu coloquei. Mas, professor, nós já estamos caminhando para o... Oi, pode dizer. Um pequeno complemento. Olha, essa colocação, professor, foi brilhante, brilhante. Por quê? Nós temos hoje uma tendência que é natural, isso faz do ser humano, de tentar simplificar as coisas, de tentar achar ali uma saída simples para tudo, né? Hoje, o que nós mais nos encontramos, principalmente no nosso ambiente de marketing, é, por exemplo, aqueles negócios, olha, eu vou te dar um curso e você já pode aplicar amanhã. Não, você não vai aplicar amanhã. Sem planejamento, você não vai aplicar amanhã.
não é? A gente tem muito disso e não tem jeito. As suas palavras só não precisam. Sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. O neuromarketing, ele não é a salvação. Ele é apenas uma ferramenta que vai te ajudar a fazer o quê? Testes de mercado. Ele vai te ajudar a falar o seguinte, ó, eu sei que grande parte dos meus consumidores pensam dessa maneira, então, portanto, eu, ao invés de fazer 20 testes com conhecimento, eu posso fazer apenas 10, ou fazer apenas 3, que eu melhoro o meu desempenho. Mas tudo é subsidiado com planejamento. Igual eu sempre digo, não vai existir aquele AM e DM, né? Antes do AM, antes do neuromarketing, depois do neuromarketing. Não. O neuromarketing é apenas um instrumento de pesquisa que permite fazer isso. Ler as respostas não verbais dos consumidores. E ele, sem planejamento, não tem nada. Ele vai te ajudar a dar informações para melhorar o seu planejamento e vai te dar informações, subsídios, insights para melhorar o momento que você for aplicar as estratégias. Mas é brilhante. Professor, eu concordo plenamente. Sem planejamento, nada, não vai chegar a nada. Não consegue chegar a nada. O neuromarketing é um complemento e vou mais além. Além de ser um complemento, ele é apenas, como que eu poderia dizer, apenas um avanço no marketing. Apenas um avanço. Mais uma ferramenta que surge para que a gente consiga atingir o objetivo principal, que é resolver problemas dos nossos consumidores. É apenas um avanço em termos das estratégias do marketing, né? Porque tudo é marketing e o marketing é essa área maravilhosa que ele sempre tem, né, novidades, conhecimentos e coisas interessantes para que possamos aplicar. Olha, professor, eu fico sempre na expectativa de querer mais informação quando eu te convido para essas entrevistas. Eu acho que em breve nós vamos ter que lançar algum curso de extensão, de pós-graduação, onde o tema ele se faça presente, porque é uma delícia conversar, né, com pessoas que são apaixonadas por determinados conceitos, e você é uma pessoa apaixonada pelo marketing, pelo neuromarketing, e é muito gostoso conversar com você. E queria deixar agora o espaço para você falar um pouquinho do seu trabalho. Você tem um livro interessantíssimo, que é justamente o que nós falamos no início da entrevista, né? Que é Desmistificando. Nós falamos de Desmistificando o Marketing, que é o propósito do marqueteiro, mas você tem um livro falando Desmistificando o Neuromarketing. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, do seu trabalho, se você pode deixar contato, rede social, e-mail, enfim, WhatsApp, para que os nossos ouvintes possam se comunicar com você, apesar de que nós temos um QR Code aqui no cantinho, que vocês podem acessar e mandar mensagem, opinião, sugestões, dicas para novos temas. E se for pergunta para o professor Sérgio, eu também encaminho, sem dúvida alguma. Suzana, então, eu também quero agradecer, é muito gostoso, pena que o tempo passa muito rápido, a gente começa a falar, esse era um assunto assim para a gente sentar numa barraquinha na praia e ficar a tarde toda conversando, né, a respeito disso, que é muito legal, e também, sabe, conversar com pessoas que têm uma visão de marketing muito grande, muito rica, também isso daí facilita muito, viu, professor? Isso daí não tenha dúvida alguma que o prazer também é meu, e quando precisar, pode sempre contar comigo para vários temas em relação a marketing. Em relação a marketing e neuromarketing. Então, como o professor falou, né, eu tenho um livro, né, que ele foi lançado no finalzinho de 2020, que ele é o primeiro livro que eu lancei foi o Desmistificando o Marketing. E o meu objetivo era igual ao seu, professor, é mostrar para todo mundo que marketing é legal demais. Marketing é fácil, marketing é aplicável em qualquer situação, marketing é gostoso demais. Foi em 2007, aí eu tive outros livros, né, que eu publiquei, e no final de 2020, aí eu voltei com esta temática, né, do desmistificar, é simplesmente o quê? Tirar os mitos, tirar aquela áurea que tem de que, nossa, o neuromarketing é difícil, ou o marketing é difícil. Esse foi o objetivo, e aí eu lancei, né, pela editora Novatec,
Ele tem, né, todas as editoras está para vender, na Amazon está para vender, né, esse livro, tem, nas grandes editoras está para vender, que é o Desmistificando o Neuromarketing. Que o objetivo foi esse, mostrar que neuromarketing é fácil, é simples, é bacana demais. Para aquelas pessoas para os nossos que acompanham, né, o podcast, se as pessoas, porque às vezes as pessoas querem conhecer um pouco mais neuromarketing, não sabem por onde começar. E muitas vezes, né, as pessoas pedem, olha, me fala uma lista de livros que eu posso aprofundar em neuromarketing, e eu posso falar uma lista? Posso. Só que eu posso falar uma lista de uns 30 livros que as pessoas talvez não consigam, não ficar perdidas por onde começar. Então, quem tiver interesse, pode mandar um e-mail para mim, ou pode mandar uma mensagem para as minhas redes sociais, que aí eu posso até indicar quais são os livros para começar. Né? Aquele livro assim para o beabá, sabe? Eu não conheço nada. Então, qual o melhor livro para começar? Eu sempre dou dicas de leitura, eu sempre brinco, né? Eu passo 3 livros. Depois que você lê os 3, aí você volta a falar comigo. Aí eu coloco mais 3. Depois que você lê esses 3, aí a gente vai, né, vai aumentando. Porque o nosso objetivo como professor é sempre isso, é apenas compartilhar conhecimento. Então, nas minhas redes sociais, é Sérgio Ignácio. Então, o meu Instagram é sergio.ignacio.marketing. O meu e-mail também é muito simples, é slmarketing, S de Sérgio, L de Luiz, marketing, @uol.com.br. E também tem o meu site, que talvez seja até mais fácil, que é sergioignacio.com.br. E aí, quem quiser descobrir um pouco mais, quiser conversar comigo em relação a, quiser dicas de leitura, aí pode ficar à vontade, que eu tenho um prazer enorme. Né? Nós, né, professor, nós temos um prazer enorme em cada vez mais compartilhar conhecimento. Esse é o nosso papel, esta é a nossa missão de vida, e eu acho que é isso. Precisar, podem contar comigo, e mais uma vez, é bom demais estar aqui. Espero ser convidado novamente para a gente falar sobre algum outro tema mais interessante. Olha, não tenho dúvida que eu vou chamar mesmo, né? Porque é uma delícia estar falando sobre esse tema e percebemos afinidade conceitual, né? Nós comungamos de visões muito parecidas em relação à prática do marketing, à ética aplicada ao marketing profissional, né? E nessa tentativa de tirar um pouco essa visão tão ruim que às vezes o marketing tem, né? De enganar, de prejudicar, de ter vantagem a qualquer custo. Então, a gente percebe que esse trabalho que nós fazemos de mostrar que relações comerciais é uma coisa importantíssima para os governos, para os países, para a sociedade. Pessoas precisam de produto, né? Precisam de serviço, e se a gente conseguir entregar o melhor serviço e o melhor produto, nós vamos estar prestando um serviço à sociedade, né? É claro, tem uma relação de lucratividade, sem dúvida, se for uma empresa comercial, mas se for uma empresa social, se for uma empresa do governo, se for o Estado, nós podemos fazer coisas boas, né? Entendendo por que há uma rejeição ao uso de uma vacina, por que há rejeição em relação ao uso de um determinado medicamento, uma determinada prevenção. Então, a gente pode usar o neuromarketing para entender melhor o comportamento da sociedade, para que essa sociedade, como você colocou em determinado momento da entrevista, possa ser uma sociedade melhor. E o marketing tem esse papel, né? De fazer com que a sociedade tenha um espaço melhor para viver. Então, quero agradecer muito, professor. Sem dúvida alguma, vou te chamar outras vezes para conversar. Quero falar para os nossos ouvintes curtirem o canal, é importante, né? Não só acompanhar, assistir. Eu vejo que tem muita gente assistindo, mas às vezes as pessoas não curtem, não se inscrevem. É legal se inscrever, porque vocês vão recebendo informações sobre novos temas, sobre novas entrevistas, sobre coisas novas que estamos fazendo, né? Em breve nós vamos estar lançando livros com esse foco, né, que nós estamos tendo aqui no podcast, o Marqueteiro, e tem outras coisas surgindo aí, novos projetos associados ao Marqueteiro, inclusive cursos. Então, quem quiser
põe lá o sininho de que gostou, que quer acompanhar, né? Isso é importante para nós, vai motivando, né, a continuar fazendo esse trabalho, né? E também mandem, né, mensagens, dicas, opiniões, que é muito importante. Outra dica que eu quero e outro pedido, empresários que estão assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast nas diversas plataformas. Hoje o podcast ele é veiculado em 7 das grandes plataformas de podcast, incluindo Spotify, Google Podcast, entre outras. Atingimos mais de 10 mil ouvintes através desse espaço, e agora estamos começando no YouTube. Então, empresários, empreendedores, empresas que queiram patrocinar o nosso podcast, não para que tenhamos lucro, mas que haja a possibilidade de ter um estúdio melhor, um áudio melhor, para que eu possa levar o Sérgio a um espaço para a gente poder bater um papo presencial, né? Então, é importante, a ideia é investir na própria qualidade do podcast, porque melhorando a qualidade do podcast, nós já temos qualidade de conteúdo. Melhorando a qualidade da divulgação, nós vamos fazer com que esse espaço democrático, acadêmico, ele possa atingir cada vez mais as pessoas, né? Então, isso é importante. Última colocação, valorizando, né, ou enfatizando isso, uma área de conhecimento, ela só se torna forte quando ela tem uma comunidade forte. E o podcast, o objetivo, né, um dos objetivos é esse daí mesmo. Nós temos que ter uma comunidade de profissionais de marketing forte, que discutam, que troquem ideias, que troquem informações. Senão, o que vai acontecer? Muitas pessoas falam assim, o profissional de marketing não é valorizado, o profissional de marketing não consegue, talvez, tantas vagas por aí, vagas profissionais. Por quê? Porque precisa fortalecer a área. Precisa fortalecer a área. Precisa pegar, sabe, essa área de marketing e falar assim, não, eu sou profissional de marketing. Eu tenho orgulho de ser profissional de marketing. Né? Como nós dois, nós somos assim, né, professor? Temos orgulho de ser profissionais de marketing. Então, somente quando nos reunirmos em determinadas comunidades e compartilhando o nosso conhecimento, que teremos uma comunidade de profissionais de marketing forte e respeitados no mercado. Por isso que é tão importante essa iniciativa do podcast. Maravilha. Mais uma vez, professor, muito obrigado e prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.